Muito bem, uma boa tarde, que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus seja com todos. Então, vamos dar continuidade, de certa maneira, ao tema de hoje de manhã. Nós estudamos sobre a pessoa do Espírito Santo, a terceira pessoa da divindade. E agora, nós vamos estudar as condições para receber o Espírito Santo. Agora, por que é importante entender essa questão? Porque nós podemos colocar tudo em termos de oração. Vamos rogar pelo derramamento da chuva seródia. Rogar pelo derramamento do poder de Deus para encerrarmos essa obra no fim. Mas não é apenas orar. Existem vários pontos que o Senhor coloca como condições essenciais e necessárias para receber o Espírito Santo. Bom, diz o Senhor, a bênção de Deus repousará sobre todo aquele que faz inteira consagração a Deus. Então, essa é uma condição básica, fundamental, para que nós possamos receber o Espírito Santo. Tem que haver consagração a Deus. Agora, considerando, interessante o grande conflito, vai falando assim, quase 6.000 anos de pecado, 6.000 anos de pecado, e depois tem um texto que diz que mais de 6.000 anos, que eles estão fora do templo de Deus. Já o Senhor deveria ter vindo, mas precisamos dessa inteira consagração a Cristo. E observem, este texto está em Eventos Finais, na página 186. O que diz nele? Nesse tempo, a chuva seródia, o refrigério pela presença do Senhor, virá para dar poder à grande voz do terceiro anjo e preparar os santos para estarem de pé no período em que as 7 últimas pragas serão derramadas. Então, há um preparo muitíssimo importante, porque assim como o tempo passou até o dia de hoje, desde que entrou o pecado, assim também vamos chegar o dia que antecede a vinda do Senhor Jesus e que serão derramadas pragas. Sabe? Quando os 4 anjos soltem os 4 ventos. E para esse tempo, nós temos que receber a chuva seródia. Quando? Antes disso acontecer. E diz o Senhor, este texto está na meditação matinal, a maravilhosa graça de Deus, na página 210. E diz assim, Deus prometeu o dom do Espírito Santo à sua igreja. E essa promessa nos pertence, da mesma maneira que aos primeiros discípulos. Mas, aqui está o ponto, como todas as outras promessas, é dada sob condições. A promessa está, mas para se cumprir a promessa, tem que cumprir as condições. E diz, a comunicação do Espírito é a transmissão da vida de Cristo. Qual a condição essencial para receber a vida de Cristo? Obediência a toda a palavra de Deus. Esse ponto vai, repetindo inúmeras vezes na Bíblia e no Espírito Profecia. E diz, Cristo prometeu que o Espírito Santo habitaria naqueles que lutam pela vitória sobre o pecado. Para quê? Para demonstrar o poder da força divina, dotando o instrumento humano de poder sobrenatural e instruindo o ignorante nos mistérios do reino de Deus. Então, se eu não luto contra o pecado, por isso que o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Quando me convence e me conduz ao arrependimento, e eu sinto a necessidade de me desprender, dessas práticas pecaminosas que são produzidas por uma natureza que está em nós, que é pecaminosa, então vem um poder sobrenatural que nos assiste para nós sermos vencedores.
Sem auxílio do Senhor não há como vencer. Aliás, não há como praticar a palavra de Deus. Não tem como obedecer a palavra de Deus sem auxílio do Senhor. Na meditação matinal, e recebereis poder, são 3 textos. O primeiro está na página 99, na página 18 e na página 177. Diz assim: quando nosso espírito é dirigido pelo Espírito de Deus, compreendemos a lição ensinada pela parábola do fermento. Os que abrem o coração para receber a verdade compreenderão que a palavra de Deus é o grande instrumento na transformação do caráter. Porque receber o Espírito Santo é receber a vida de Cristo, sabe? Isso significa que nós temos que receber o caráter de Cristo. E o grande instrumento para a transformação do caráter está na palavra de Deus. Por isso diz: quem comer da minha carne e beber do meu sangue, não diz o Senhor? Isso significa alimentar-se da palavra. E o alimentar-se significa não estudar apenas e entender e até ensinar, mas eu tenho que introduzi-la na vida diária. E aí que eu preciso orar. Porque a palavra de Deus é santa, justa, é boa. Mas o ser humano não é santo, não é justo e não é bom. Então, para poder viver essa palavra, eu preciso do auxílio divino. E diz que a obra do Espírito Santo é imensamente grande. É dessa fonte que sobrevém poder e eficiência ao obreiro de Deus. E o Espírito Santo é o Consolador, como a presença pessoal de Cristo na alma. Então, é de grande alcance, sabe, a obra do Espírito Santo. Porque imaginem, transformar um ser humano que não tem nada de santidade em alguém semelhante a Cristo. Para mim, é maior que o milagre de sair Lázaro da sepultura. É maior que dar vista a um cego, sabe? Permitir que um coxo ande. E assim, todos os exemplos bíblicos de grandes milagres de Deus, a transformação do ser humano é ainda maior. Por quê? Porque nós temos por natureza ser desobedientes. Então, para obedecer já é um grande milagre. E nós temos que orar por esse milagre. E aqui está a diferença entre a chuva temporã e a chuva seródia. A chuva temporã produz conversão diariamente. Estou estudando a Bíblia e eu sinto a necessidade de mudar. Aí vou ao Senhor em oração. Peço ao Senhor essa mudança. Essa mudança é a conversão, mas vem por meio da convicção que o Espírito Santo concede por meio da sua palavra. Então, para saber qual o caminho, eu preciso estudar. Estudando, o Espírito Santo me convence para eu poder sentir minha necessidade de fazer mudança. Aí o Senhor me dá poder. Isso se chama de chuva temporã. Agora, a chuva seródia desenvolve um caráter semelhante ao de Cristo. É o refinamento final, é o polimento final. Quer dizer, você foi mudando em todos os aspectos. Tá? Meu exemplo pessoal, eu comia carne de porco, eu gostava muito de presunto, gostava de salame, gostava do bacon. À medida que estudei a palavra de Deus, era um animal imundo, deixei de lado. Mas deixei de lado sozinho, porque por força de vontade ou pelo poder de Deus? Pelo poder de Deus. Aí depois você continua estudando. Eu me lembro que o álcool não era aprovado pelo Senhor. Eu gostava nas festas assim de Ano Novo, champanhe, enfim, esse tipo de coisa. Então já ficou fora. Está vendo ou não está vendo conversão? E assim chegou o momento de guardar o sábado, de devolver dízimo, de se batizar, de frequentar a igreja. E é todo um processo de transformação. Mas mesmo assim, você pode continuar com maus pensamentos, maus sentimentos, deficiência de caráter. Em que momento seremos polidos? Justamente no período das pragas.
que aí vamos ficar em uma situação de fome, uma situação de cansaço, de sede. E nesse tempo, o caráter vai ser refinado. Então, aí que está, se desenvolve um caráter semelhante ao de Cristo. E diz ainda, tudo isso está em Eventos Finais, página 187. Em nenhum ponto de nossa experiência podemos nos dispensar a assistência daquele que nos habilita a fazer justamente o começo. As bênçãos recebidas sob a chuva temporal são necessárias até o fim. É um dia a dia andando com Deus. Ao irmos ao Senhor em busca do Espírito Santo, este operará em nós mansidão e humildade, bem como consciente confiança de que Deus nos concederá a aperfeiçoadora chuva seródia. Se planta uma árvore. Eu me lembro em casa, nós plantamos caroços de abacateiro, em uns saquinhos de plástico com terra. Eles brotaram, cresceram mais ou menos uns 50 centímetros e plantamos. Tá. Agora, tem vários abacateiros produzindo abacate em quantidade. Mas nem os abacateiros alimentaram assim uma ansiedade de quando vão produzir o abacate. Não. Simplesmente foram crescendo, desenvolvendo-se, e chegou o momento da frutificação. E apareceu o fruto. Da mesma maneira conosco. Nós temos que ir nos alimentando da palavra de Deus, isso é pela prática diária da palavra, em obediência a Deus. No momento oportuno, Deus vai derramar a chuva seródia. É o fruto. Então, eu não posso ficar apreensivo que se vou estar ou não vou estar preparado para aquele dia. Ou preciso me preparar para aquele dia. Não, eu tenho que dia a dia. Tudo que estudar uma lição de escola sabatina essa semana, o que devo fazer? Isso não está de acordo com minha natureza. Porque nós somos naturalmente condescendentes conosco mesmos. Somos naturalmente egoístas. Naturalmente procuramos cuidar de tudo que me rodeia bem perto. Mas não estou preocupado se o outro adoece, morre. Eu falo, não, ele era um bom homem, seguramente vai para o céu. Mas a palavra de Deus não diz isso. Que a pessoa vai para o céu porque era um bom vizinho. Não, o problema é que tem que transformar o caráter. Então, quando eu começo a viver essa transformação diária, eu começo a sentir necessidade por ir a outra pessoa para ajudá-la. E aí, então, essa humildade vem com a consciente confiança de que Deus nos concederá a aperfeiçoadora chuva seródia. Vai chegar o dia que Deus vai operar poderosamente. Na página 112 de Eventos Finais diz: vi que ninguém poderia participar do refrigério, que é a chuva seródia, a menos que obtivesse a vitória sobre toda tentação, orgulho, egoísmo, amor ao mundo e sobre toda má palavra e ação. Aí você tem as condições para receber a chuva seródia. Isso se pode resolver fazendo uma vigília, orando toda a noite para receber o Espírito Santo? Não pode. Porque isso aí é uma luta diária ao longo de uma vida inteira para eu poder me desprender de tudo isso que está aqui. Olha, é muita coisa, né? Se você começa aqui, má palavra, má ação, tá? Amor ao mundo, egoísmo, orgulho, e ter a vitória sobre toda a tentação, isso se obtém em um dia, em uma semana, em um mês. É uma luta diária. Temos que vencer no poder de Cristo. Olha o que diz a seguir. Deveríamos, portanto, estar nos aproximando mais e mais do Senhor e achar-nos fervorosamente à procura daquela preparação necessária para nos habilitar a estar em pé na batalha do dia do Senhor, quando as tribulações do tempo de angústia. Cumpre-nos remediar os defeitos de caráter, purificar de toda a contaminação do templo da alma. Então, a chuva seródia
cairá sobre nós como caiu a temporã sobre os discípulos no dia do Pentecoste. Resultado, mas eu preciso enfrentar a luta quando? Hoje. Eventos finais, página 195, 196. Podemos estar certos de que quando o Espírito Santo for derramado, os que não receberam nem apreciaram a chuva temporã, não verão nem compreenderão o valor da chuva serôdia. Eu chego na igreja, ouço um sermão, ouço a explanação da lição da escola sabatina, estudo durante toda a semana, mas faço isso como uma rotina de estudo, sabe? Mas não procuro o Senhor para praticar, não estaremos preparados para receber a chuva serôdia. A chuva serôdia vem quando a pessoa recebe a chuva temporã. Eu plantei trigo um tempo atrás, sabe? E interessante, o trigo ele tem que receber chuva para desenvolver a planta, desenvolver a espiga. Só que quando já está a espiga formada, precisa de uma chuva para encher o grão. O que aconteceu? Não teve a chuva nos períodos de crescimento, deu umas espiguinhas assim todas mirradas. Quando caiu a chuva que era para cair mesmo, o trigo não tinha desenvolvido. Resultado, eu passei roçadeira, era perder tempo em colher esse trigo. Era muito pouco grão. Então, para eu poder ter o fruto da terra, teria que a chuva ter acompanhado o processo de crescimento, que é a chuva temporã. Quando chegar o tempo de encher o grão, já estar pronto. Caso contrário, você perdeu tudo isso. E assim pode acontecer com nossa vida. E o que significa tudo que está no primeiro parágrafo? Só os que estiverem vivendo de acordo com a luz que têm recebido, poderão receber maior luz. A chuva temporã é luz, a chuva serôdia é maior abundância da luz. E quando abre a mente para compreender, sabe, a natureza de Cristo, a natureza de Deus, para entender a nossa necessidade e ver a nossa impossibilidade de viver em conformidade com a palavra de Deus. Que a gente pode dar estudos bíblicos, pode pregar, pode, enfim, mas para você ter esse caráter, precisa andar com Deus. E esse andar com Deus significa: este é o caminho, andai por ele, sem vos desviares nem para a esquerda, nem para a direita. A não ser que nos estejamos desenvolvendo diariamente na exemplificação das ativas virtudes cristãs, não reconheceremos as manifestações do Espírito Santo na chuva serôdia. Pode ser que ela esteja sendo derramada nos corações ao nosso redor, mas nós não a discerniremos nem a receberemos. Por isso, irmãos, nós temos que ser muito atentos ao tempo que estamos vivendo. Se Paulo falava que o dia é hoje, eu diria o dia é hoje mesmo. Porque as coisas que estão mostrando, estão manifestando nesse mundo, nos diz claramente que a vinda do Senhor Jesus é uma realidade no nosso tempo. E diz ainda, na meditação matinal, recebereis poder, a página 25, diz: muitos têm em grande parte deixado de receber a chuva temporã. Não têm obtido todos os benefícios que Deus assim para eles tem provido. Esperam que as falhas sejam supridas pela chuva serôdia, quando a maior abundância da graça estiver para ser otorgada. Tencionam abrir o coração para recebê-la. Estão cometendo um erro terrível. A obra que Deus começou no coração humano mediante sua luz e conhecimento deve estar continuamente avançando. Cada indivíduo deve estar
cônscio de suas próprias necessidades. O coração tem de ser esvaziado de toda contaminação e purificado para a habitação do Espírito Santo. Imagine uma criança. Ele entra na escola com quantos anos hoje? 6 anos. Entrou a criança com 6 anos. Bom, vai cursando os anos, mas ele não vai assimilando os conteúdos. Não lhe interessa, enfim, mas vai passando de ano. Terminou o 9º ano, entra no ensino do 2º grau, mais 3 anos. Mas ele continua do mesmo jeito, sabe? Não vai assimilando, vão passando os 3 anos. Só que aí se enfrenta diante o vestibular, e ele quer estudar em uma universidade federal ou estadual que exige mais no vestibular. Resultado, em um ano, ele tem que agora pegar tudo que não aprendeu durante os tantos anos de estudos, não só do 2º grau, mas também do fundamental. Será que ele consegue? Não consegue. E é assim com o desenvolvimento espiritual. Eu tenho que diariamente, sabe? Por isso é uma questão de, para mim, tem que ser muito racional. Não podemos ter uma religião que funcione só em termos aqui de pensamento, de ideias, sabe? Porque a Bíblia apresenta as coisas de maneira bela. Você vai estudando as profecias, vê que tudo se encaixa, a história nos confirma. Então você diz, não tem como duvidar. Mas se eu não tomo consciência que a Bíblia não é apenas conhecimento, é um instrumento de cura mental. Porque o pecado, a natureza pecaminosa, é uma doença mental. Quer dizer, a maldade pode ter até inteligência, mas a maldade está nele. Como essa maldade pode ser resolvida? A mente tem que ser curada. E esse processo de cura é esse diário andar com Deus em obediência à sua palavra, que vai transformando a mente. Agora a pessoa tem que se dispor para isso. Então, estão cometendo um erro terrível. A obra que Deus começou no coração humano, mediante sua luz e conhecimento, deve estar continuamente avançando. Cada indivíduo deve estar cônscio de sua própria necessidade. O coração tem de ser esvaziado de toda contaminação e purificado para a habitação do Espírito. Tem que haver uma purificação. E aqui chegamos à brasa viva do profeta Isaías. No livro Obreiros Evangélicos, página 23, e a meditação matinal, o cuidado de Deus, página 46, isso, que é esse segundo texto aqui. O primeiro texto diz, a brasa viva é um símbolo de purificação e representa também a potência e os esforços dos verdadeiros servos de Deus, aqueles que fazem uma tão completa consagração que o Senhor possa tocar-lhes os lábios e dito, vai para a seara, eu cooperarei contigo. É isso que Deus fez com o profeta Isaías. Ele diz, eis que sou um homem de lábios impuros. O que eu posso fazer? O Senhor pega a brasa, purifica os lábios, e assim é tirado o pecado, a iniquidade. De que maneira nós podemos ser também purificados? A mesma brasa. E que brasa é essa? É a que realiza a obra do Espírito Santo em transformar nossa mente. Por isso diz, a bênção de Deus repousará sobre todo aquele que faz inteira consagração a Ele. Ao buscarmos a Deus de todo o coração, nós acharemos. Deus tem para conosco profundo interesse. Quer que façamos preparação completa para a eternidade. Entregou todo o céu em uma única dádiva, Jesus Cristo. E não existe motivo algum de duvidarmos de seu amor. Olhemos ao Calvário. Se nós duvidarmos do comprometimento de Deus, do amor de Deus, nos salvar do pecado, é só olhar para a cruz. Quem deixaria o céu, sabe, para vir a esse mundo? Para um povo
que ele sabia que ia ser rejeitado. Quem decidiria fazer isso? Só um amor infinito, que é o que nos alcançou e graças a Deus estamos no caminho. Este livro, A Igreja Remanescente, é muito bom. Página 79. Diz: é-me mandado dizer aos nossos irmãos do ministério, esteja a mensagem que vos saia dos lábios, impregnada do Espírito de Deus. Se já houve tempo em que precisássemos da guia especial do Espírito Santo, esse é agora. Necessitamos de consagração completa. Já é bem tempo de havermos dado ao mundo uma demonstração do poder de Deus em nossa própria vida e ministério. Irmãos, se o mundo visse em nós pessoas transformadas, eles começariam a pensar que a mensagem que nós estamos levando funciona. Quer dizer, não adianta, a gente sabe, ensina a Bíblia, lê todos os dias, faz ano bíblico, lê o livro do Espírito e Profecia. Se continuarmos com mau caráter, não tem como entrar no céu. Essa é a questão. Vejam, esta meditação nos lugares celestiais, página 184, diz o Senhor: para satisfazer as reivindicações de Deus, tereis de fazer esforço pessoal, e nessa obra necessitareis dos recursos de uma experiência cristã sempre crescente. Vossa fé tem de ser forte, vossa consagração completa, puro e sincero o vosso amor, o zelo ardente e incansável, inabalável vosso ânimo, vossa paciência infatigável, brilhante vossas esperanças. Sobre cada um, adulto ou jovem, repousa uma responsabilidade nessa questão. Então, são reivindicações que precisam de um esforço pessoal e comprometimento, sabe? Por quê? Porque necessitaremos, nesta obra, dos recursos de uma experiência cristã sempre crescente. Você entra no mercado de trabalho, saiu do segundo grau, saiu da faculdade, começa a trabalhar, mas você já tem em mente um propósito, sabe? Eu vou casar, vamos precisar comprar de uma casa, certo? Então o que a pessoa faz? Gasta tudo ou vai fazendo uma poupança? Vai fazendo uma poupança, juntando dinheiro. Aí começa a haver a possibilidade de empréstimos, sabe? Bancários, para comprar a casa. Mas se a pessoa não tiver essa determinação e esse propósito, quando chegar o momento que deveria comprar a casa, quanto tem de recurso? Tem nada. É o que acontece conosco na vida espiritual. Nossa experiência tem que ser crescente, sempre crescente, para poder ter os recursos necessários. E aí que eu vou resolvendo todos esses problemas. E aí vou conseguir uma consagração completa, um puro e sincero amor, um zelo ardente e incansável, um ânimo inabalável, uma paciência infatigável, sabe? Uma esperança brilhante. Por quê? Porque temos caminhado passo a passo com o Senhor Jesus. Agora, na meditação Maranata, na página 157, o Senhor vem, diz: necessitam-se agora homens de esclarecida compreensão. Deus convida os que estão dispostos a ser regidos pelo Espírito Santo a liderarem uma obra de completa reforma. Completa reforma. Vejo uma crise diante de nós e o Senhor convida seus obreiros a se enfileirarem. Toda a alma deve estar agora em posição de mais profunda, mais genuína consagração a Deus que durante os anos passados. Por quê? Porque é uma crise que está à nossa frente. Tá. Se isso já Deus anteviu por meio do dom profético,
Imaginem nós que estamos já vendo a realidade acontecer em nossa volta. E nessa reforma, que é uma obra de completa reforma, entra a reforma de saúde. Prestem muita atenção nesse texto. Muitos que professam piedade não procuram analisar a razão do longo período de jejum e sofrimento de Cristo no deserto. Sua angústia não foi tanto por causa do tormento da fome, quanto de sua consciência do terrível resultado da condescendência com o apetite e a paixão da raça humana. Observem. Sabia que o apetite seria o ídolo do homem e o levaria a esquecer a Deus. E observem, e se atravessaria diretamente no caminho de sua salvação. É sério ou não é séria a questão da reforma de saúde? Isso é algo que transcende nossa imaginação. Até que ponto nos pode afetar? Por que é tão importante? O assunto da reforma de saúde tem sido apresentado nas igrejas. A luz, porém, não tem sido recebida de coração. As condescendências egoístas, destruidoras da saúde de homens e mulheres, têm anulado a influência da mensagem de Deus. A mensagem que deve preparar um povo para o grande dia de Deus. Se as igrejas esperam ter poder, o que significa isso? Se a igreja espera receber a chuva seródia. Se a igreja espera receber a chuva seródia, o que diz a continuação? Terão de pôr em prática a verdade que Deus lhes deu. Se os membros de nossas igrejas desprezam a luz sobre esse assunto, que é a reforma de saúde, colherão os resultados na forma de degeneração espiritual e física. Onde está escrito isso? Tem Testemunho para a Igreja, volume 6, página 370. Irmãos, posso ficar noite após noite de vigília, orando pelo derramamento da chuva seródia, mas se não introduzir a reforma de saúde na minha vida, não vai produzir nenhum efeito. Estamos preparados para a vinda do Senhor Jesus? Porque sem chuva seródia não temos como enfrentar o tempo de angústia. Não temos como enfrentar o tempo em que os terremotos, furacões, incêndios, tsunami, tudo junto, sabe, vão atingir esse planeta Terra, em todos os lugares. Então, nossa experiência é uma experiência que não dá nem para imaginar. Apenas a gente lê o que está escrito. Mas imaginar essa situação, voando tudo pelo ar, queimando tudo, e você no meio ali, protegido pelo poder de Deus. Para você passar essa experiência, tem que seguir à risca as orientações de Deus. Para esse tempo, o Senhor está dizendo, nós temos que fazer uma completa reforma. E nessa completa reforma entra a reforma de saúde, para receber a chuva seródia. E observem, isso tem Conselho sobre o Regime Alimentar, página 55. Deus não pode deixar que seu Espírito Santo repouse sobre os que, embora sabendo que devem comer para ter saúde, persistem numa conduta que enfraquecerá o corpo e a mente. Então, o grande entrave, sabe, da igreja, porque isso, eu tenho ensinado a reforma de saúde por mais de 30 anos. E essa experiência é de todas as igrejas, irmãos. A pessoa dissocia, sabe, a realidade física da realidade espiritual. E não, nós temos 4 dimensões: a dimensão física, a dimensão mental, a dimensão psicossocial, que são nossos relacionamentos, e a dimensão espiritual. E essas 4 dimensões estão intimamente integradas. Afeta um, afeta o conjunto. Por isso que eu não posso negligenciar a dimensão física, pensando que isso não vai comprometer a dimensão espiritual. Está tudo unido. E na meditação Maranata, o Senhor vem, na página 157, diz: tenho sido profundamente impressionada por cenas recentemente passadas diante de mim, durante a noite.
parecia estar ocorrendo em muitos lugares um grande movimento, uma obra de reavivamento. Nosso povo cerrou fileiras, correspondendo ao chamado de Deus. Graças a Deus, não lhe atenderemos à voz, não espefitaremos nossas lâmpadas e agiremos como homens que aguardam a vinda do seu Senhor. O tempo é daqueles que requerem portadores de luz, pedem ação. Para esse tempo, Deus requer pessoas comprometidas e prontas para entrar na ação. Obreiros Evangélicos, página 511. Ele sabe que os mensageiros que acha por bem enviar são homens fracos e falíveis, mas a todos quantos se dedicam inteiramente ao seu serviço, promete o divino auxílio. Seu exemplo é uma garantia de que a diligente e perseverante súplica a Deus em fé, fé que leva a uma inteira confiança nele e completa consagração à sua obra, será eficaz em trazer aos homens o auxílio do Espírito Santo na batalha contra o pecado. Todo problema é a questão do pecado. Por que todo problema está ali? Porque o salário do pecado é a morte. Então, como resolver esse problema? Nós temos uma natureza pecaminosa, tá? É um gerador de pecados. Sejam pensamentos, sentimentos, palavras, ações, isso é natural. Mas como resolver esse problema para não viver na prática do pecado, tendo uma natureza que é pecadora? Aí tem que ser implantada uma segunda natureza, uma natureza espiritual. E essa Deus a realiza por meio do Espírito Santo, implantando em nossa mente os princípios da palavra de Deus. E isto se sobrepõe à natureza que nos acompanhará até a vinda de Cristo, mas não se manifestará porque o poder do Espírito Santo repousa em nós. E assim nós podemos ser mais do que vencedores. Sabe, não podemos ficar aí lamentando que não consigo, não posso, luto. Se você luta e não vence, é porque não se submeteu a toda a palavra. A submissão à palavra que nos leva à vitória. E diz, na minha consagração hoje, esta outra meditação muito boa, página 59, diz: o grande derramamento do Espírito de Deus, que ilumina o mundo inteiro com a sua glória, com o caráter de Cristo, não se dará sem que tenhamos um povo esclarecido, que saiba por experiência própria o que significa ser colaborador de Deus. Quando nossa consagração ao serviço de Cristo for completa e de todo o coração, Deus reconhecerá esse fato mediante um derramamento sem medida de seu Espírito. E observem aqui, mas isso não ocorrerá enquanto a maior parte dos membros da igreja não forem cooperadores de Deus. Ele não pode conceder o seu Espírito quando o egoísmo e a condescendência pessoal são manifestados. Quando prevalece o Espírito que se transformado em palavras, corresponde às palavras de Caim: sou eu o guardador de meu irmão? Então Deus não vai derramar se nós não entrarmos no serviço. E para entrar no serviço preciso orar, irmãos. Não é algo natural o ser humano se desprender dos seus interesses pessoais para trabalhar pelo outro. Isso não faz parte da nossa natureza. Então nós temos que orar para que o Senhor nos auxilie nesse sentido. Na meditação Maravilhosa Graça, página 223, diz: o caráter cristão é marcado por singeleza de propósito, indomável determinação, que recusa render-se a influências mundanas, que tenha como alvo nada menos que a norma bíblica. A consagração dos seguidores de Cristo precisa ser completa. Ele deve estar disposto a suportar com paciência, com alegria e prazer, qualquer coisa
que na providência de Deus ele seja chamado a sofrer. Sua final recompensa será partilhar com Cristo no imortal trono de glória. Nós vamos estudar durante essa semana alguns exemplos, como o de Paulo. Paulo, o Senhor queria salvar o carcereiro de Filipos, mas para salvá-lo, alguém tinha que entrar dentro do cárcere, sabe? E naquele tempo, para entrar dentro do cárcere, tinha que ser preso. E para ser preso, tinha que ser por algo grave. Então, quando Paulo foi preso, não somente foi direto para o cárcere, levou várias chicotadas primeiro, foi acorrentado no tronco, e lá ele, confiante na providência do Senhor, não estava se perguntando: por que, Senhor, acontece isso comigo? Não sou teu mensageiro, não vim aqui para pregar o Evangelho. Por quê? Por quê? Não, simplesmente ele cantava. E Deus foi operando até a conversão do carcereiro e de toda a família. Mas para isso, para poder caminhar assim, nessas circunstâncias, eu preciso ser cheio do Espírito Santo. Isso não ocorre, sabe, com minha natureza carnal. Por isso que é importante, quando diz aqui, temos que ter toda essa completa consagração. Temos que estar dispostos a suportar com paciência, alegria e prazer qualquer coisa que a providência de Deus nos chame a sofrer. Mas a recompensa final vai ser a vida imortal junto ao trono de Deus. Agora, vidas que falam, página 128. Todos que desejam ser soldados da cruz de Cristo devem cingir a armadura e preparar-se para o conflito. Não se devem intimidar por ameaças, nem deixar-se apavorar com o perigo. Devem ser cautelosos nos perigos, embora firmes e bravos no enfrentar o inimigo e no travar a batalha por Deus. A consagração dos seguidores de Cristo deve ser completa. Pai, mãe, esposa, filhos, casas, terras, tudo deve ser considerado secundário em relação ao trabalho e à causa de Deus. Devem estar dispostos a conduzir-se com paciência, alegria e prazer, onde quer que na providência de Deus forem chamados para sofrer. Sua final recompensa será partilhar com Cristo o trono da glória imortal. É necessário se desprender de tudo, irmãos. Não há outro caminho. E o grande conflito, página 368, diz: o testemunho dos profetas, que pareciam indicar a vinda de Cristo na primavera de 1844, apoderou-se profundamente do espírito do povo. Ao ouvir a mensagem de um estado para o outro, despertou-se por toda parte grande interesse. Muitos estavam convictos de que os argumentos tirados dos períodos proféticos eram corretos, e sacrificando o orgulho de suas opiniões, recebiam alegremente a verdade. Alguns pastores puseram de lado suas ideias e sentimentos sectaristas e, renunciando aos seus salários e suas igrejas, uniram-se na proclamação da vinda de Jesus. Imaginem, se nesse tempo produziu tal despertamento, quanto mais hoje. E ainda na página 368, a mesma página, diz: lavradores deixavam os campos, mecânicos as ferramentas, negociantes as suas mercadorias, profissionais os seus cargos. Não obstante, o número de obreiros era pequeno em comparação com a obra a ser empreendida. A condição de uma igreja ímpia e um mundo jazendo na maldade pesavam na alma dos verdadeiros vigias, e eles voluntariamente suportavam as fadigas, privações e sofrimentos, a fim de que pudessem chamar os homens ao arrependimento para a salvação. A obra, ainda que Satanás se opusesse, prosseguia firmemente,
sendo a verdade do advento aceita por muitos milhares. Então, se nesse tempo eles fizeram isso, quanto mais nós temos que fazer no nosso tempo. E na página 203, eventos finais, diz agora: a grande obra do Evangelho não deverá encerrar-se com menor manifestação do poder de Deus do que a que assinalou o seu início. As profecias que se cumpriram no derramamento da chuva temporal, no início do Evangelho, devem novamente cumprir-se na chuva serôdia, no final do mesmo. Servo de Deus, com o rosto iluminado e a resplandecer de santa consagração, apressar-se-ão de um lugar para outro para proclamar a mensagem do céu. Por milhares de vozes em toda a extensão da terra será dada a advertência. Operar-se-ão prodígios, os doentes serão curados e sinais e maravilhas seguirão aos crentes. O que me chama a atenção nesse texto é que fala por milhares de vozes, não fala milhões de vozes. Vocês perceberam? Fala só milhares de vozes e não milhões de vozes. O que significa? Quantos de nós vão corresponder ao chamado de Deus? Em um povo que tem mais de 20 milhões de membros no mundo inteiro. Mas o texto diz apenas que milhares de vozes vão atender ao chamado de Deus. Isso é sério, hein? E recebereis poder, página 160, diz o Senhor. Quando se encerrar a mensagem do terceiro anjo, a misericórdia não mais pleiteará em favor dos culpados habitantes da terra. O povo de Deus terá cumprido a sua obra, recebeu a chuva serôdia, o refrigério pela presença do Senhor. Em alguns textos fala refrigério pela presença do Senhor, que é a chuva serôdia. E acha-se preparado para a hora provante que diante dele está. Aí começam as pragas. É daí para frente que vem o decreto de morte, que vem o decreto para não poder comprar nem vender, sabe? A perseguição e tudo mais. Bom, eventos finais, página 189 diz: um reavivamento da verdadeira piedade entre nós, eis a maior e mais urgente de todas as nossas necessidades. Importa haver diligente esforço para obter a bênção do Senhor. Não porque Deus não esteja disposto a otorgá-la, mas porque nos encontramos carecidos de preparo para recebê-la. Nosso Pai Celeste está mais disposto a dar seu Espírito Santo àqueles que o peçam do que pais terrenos o estão a dar boas dádivas a seus filhos. Cumpre-nos, porém, mediante confissão, humilhação, arrependimento e fervorosa oração, cumprir as condições estipuladas por Deus em sua promessa para conceder-nos sua bênção. Só podemos esperar um reavivamento em resposta à oração. Então, primeiro tem que haver um reavivamento. Nesse reavivamento vem uma reforma. Na reforma, Deus começa a dirigir-nos de acordo com a vontade dele, preparar-nos para receber a chuva serôdia. Então, fazendo um resumo de tudo que vimos hoje, quais são as condições para receber o poder de Deus, a chuva serôdia? Reforma de saúde, irmãos. Sabem por que a reforma de saúde? Porque para que haja uma reforma da mente, para ser restaurada, a palavra de Deus tem que ser implantada. E o Espírito Santo, que nos guia por toda a palavra, nos convence do pecado, da justiça, do juízo, nos conduz ao arrependimento. E uma vez que aceitamos a palavra de Deus, Ele nos dá um poder sobrenatural para praticar. Ao praticar, recebemos princípios da palavra, que são o caráter de Cristo. Certo? Mas para receber a palavra, entram em funcionamento 4 faculdades da mente. A primeira é percepção.
enseguida discernimento, raciocínio e memória. E onde está o grande entrave? Que para poder discernir as impressões do Espírito Santo, preciso de percepção. E a reforma de saúde justamente age na percepção. Se tenho hábitos que são contrários à fisiologia do organismo, por exemplo, beber líquido nas refeições, é um hábito. Pode ser um suco, pode ser um chá, pode ser um leite de amêndoas, de castanha, um leite qualquer, sabe? E come outros alimentos, cereais, pão, etc., aí provoca a fermentação. Na fermentação obscurece a percepção, sem percepção já não pode discernir. E como são hábitos constantes, a mente fica constantemente obscurecida. Quais são os líquidos? Uma vitamina, uma sopa, pode ser a sopa muito nutritiva, beber líquido nas refeições, frutas no almoço, de comer-se verduras e outros alimentos, promove a fermentação, comer a toda hora, entre as refeições, comer demais, mais alimento do que precisamos, comer em demasia, alimentos gelados, tem mais? Óleo, azeite nas saladas, comer sob estresse, uso de vinagre, todos esses hábitos promovem a fermentação estomacal. Como eles são constantes na vida, a percepção fica constantemente obscurecida. E vocês podem ver, cada vez que se fala de vamos fazer uma vigília para receber o poder do Espírito Santo, tudo se transforma em oração. E a oração faz parte, mas preciso reforma de saúde. Segundo, batismo diário do Espírito Santo, que é a chuva temporal. Diariamente tenho que alimentar da palavra, sabe? E isso, alimentar-se, significa estudar, orar e obedecer. Terceiro, obediência a toda a palavra de Deus. Quarto, esvaziar-se do próprio eu. Tenho que renunciar a hábitos, costumes, sabe? Planos. Quinto, unidade do corpo de Cristo. Temos que estar unidos. Se eu não gosto, eu tenho que orar para estar unido com os demais. Tem que orar, sabe? Porque existem pessoas que são chatas na igreja ou não existem? Existe ou não existe? Sim, mas eu tenho que, como diz o Senhor, suportar-vos com entranhas de misericórdia, porque todos somos enfermos. Sabe, a mente pode ser enferma em um sentido ou em outro. Tem pessoas que são extremamente orgulhosas, extremamente egoístas, outros extremamente... enfim. Mas todos podem ser transformados pelo poder do Espírito Santo, desde que a pessoa se alimente da palavra e siga as instruções do Senhor. Mas eu tenho que suportar com entranhas de misericórdia. E o próximo ponto, muito importante, é o serviço cristão. Temos 5, 6, o sexto. Serviço cristão, temos que entrar no serviço. Senão, não recebemos o Espírito Santo. Sétimo, inteira e completa consagração a Deus. E o oitavo, oração para receber a chuva serôdia. Aí se completa o quadro. Quando nós traduzimos tudo, só no oitavo ponto, oração, podem crer que podemos ficar de joelhos o ano inteiro e não vamos receber a chuva serôdia. Portanto, diz o Senhor, assim te farei, ó Israel, e porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Eu os animaria, irmãos, a aproveitar essa semana e começar a orar desses 8 pontos. Tentem, o material está ali no computador, mas tire uma fotografia e medite todos os dias qual desses pontos se está falhando mais. E aí começar a orar ao Senhor para resolver isso. Qual é o meu problema? Oro pouco, minha consagração não é completa, sou dividido entre as coisas desse mundo e Deus.
entrei no serviço, estou unido ao corpo de Cristo, como Deus gostaria que fosse. Meu próprio eu foi completamente esvaziado, ainda tem um grande conteúdo. Estou obedecendo a toda a palavra de Deus. Estou me alimentando da palavra diariamente, recebendo a chuva seródia, como o Senhor deseja. Estou praticando o princípio da reforma de saúde. Se não estou, começar a orar e fazer um plano. Porque, irmãos, o tempo está curto. Podem crer, eu não sou profeta, mas os sinais são evidentes.